Bom dia, meu povo. Bom dia, hoje é o grande dia, o dia de reinarmos na terra. E a primeira coisa é começar no nosso dia, porque hoje é o dia que nós temos. É a Ele que a gente deve aí, que nós devemos colocar nossa energia, nosso foco. E hoje nós começaremos da melhor maneira, lendo a palavra de Deus. Eu estou aqui com você há 19 dias, nós estamos aí juntos, conhecendo mais sobre o nosso Pai, sobre o nosso Jesus Cristo. E hoje, o capítulo 19, a gente vê, vamos chegando aí ao final já do nosso livro, o livro de João, o Evangelho de João. Ele que está aí nos trazendo mais detalhes. Estamos aí vivendo esse mergulho, essa jornada na vida do nosso Jesus Cristo, nosso Pai amado, santo, que viveu aqui na terra, que veio para nos salvar. E hoje, o capítulo 19, chegando ao final, a gente vai aí conhecendo sobre a missão do nosso Senhor, que se entregou por nós, que nos deixou a salvação. Então vamos vivendo aí os momentos da ressurreição, de entender um pouco sobre o que o Senhor passou por nós, por todo o amor incondicional, porque o Senhor, Ele é puro amor, puro amor. Ele vive. É essa alegria que Ele espalhou, que Ele deixou, que Ele registrou. Nós temos aqui essa oportunidade de estarmos junto com o Senhor todos os dias, através da palavra dEle. De estarmos juntos todos os dias, chamando por Ele, priorizando estar com Ele, mostrando nosso amor, nosso respeito, o nosso temor, a nossa alegria em tê-lo, em ter recebido esse presente, esse eterno presente, que é justamente a vida eterna. O Senhor nos mostrou, Ele é o caminho, a verdade. É através dEle, através da palavra dEle, conhecemos a verdade. Essa verdade que vai nos salvar, essa verdade que é a verdadeira vida, a vida eterna, ao lado dele. Amém? Então vamos começar o capítulo 19. Pega aí sua Bíblia ou vem aqui comigo, que a gente vai começar agora a leitura. Paramos aqui ontem no capítulo 18, então vamos dar aí sequência no versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Mas esse aí, como é que se fala comer? Assim não dá, né, gente? Deixa eu resolver isso. Logo vou resolver de uma vez essa questão aqui da música, tá? Ano novo, vida nova, tudo novo. Nós já estamos vivendo, não sei você. Eu sei que eu interrompi aqui, eu vou voltar, tá? Calma, vou voltar. Mas já estamos aí vivendo. Quando nós começamos aí trazer novos hábitos e trazer o melhor, que é conhecer o nosso Pai, é trazer a palavra para o nosso dia a dia, nós já iniciamos aí numa nova frequência, já iniciamos aí um novo ciclo. Amém? Então vamos aqui, vou voltar, versículo 1, ainda bem, você que chegou agora não perdeu nada, a gente tá só começando, tá? Então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele dizendo: Salve,
Rei dos Judeus, e bateram em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Deixa eu um pouquinho aqui. Disse Pilatos: eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os judeus gritaram: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. A gente vê aqui que Pilatos ele já tinha visto, sentido, ele já não havia dúvidas para Pilatos que o Senhor, que Cristo, que Jesus era Cristo, o Messias. Então ele fala algumas vezes: eu o considero inocente, sentindo a grandiosidade, o poder, a virtude que saía. Gente, deixa eu baixar só um pouquinho, ela vai aumentando. A virtude que Jesus transmitia, Pilatos já se declarou: eu o considero inocente, essa culpa eu não levo. Então ele temia, ele já sabia o que se passava. Porém, a gente vê também Jesus confirmando que é necessário, que a morte, a ressurreição era necessária. Então, não se poderia mudar a ordem das coisas. Não se poderia. O Pilatos chega a falar que tem autoridade para soltá-lo. Mas o Senhor sabia que tudo deveria se cumprir, que as profecias elas deveriam ser cumpridas. Então assim, ele fala e ele tenta realmente libertar Jesus. Jesus deixa bem claro: não posso, não desejo, porque o desejo do Senhor era realmente entregar, era que
salvação. A morte do Senhor pagou essa dívida do pecado, esse amor incondicional, essa entrega por nós. Ele sabia que esse era o desejo. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal. Eu vou voltar só um pouco porque onde eu parei, tá? Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritaram: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Existia aí esse interesse. Jesus era considerado o rei dos judeus. E aí tinha sempre essa questão desse poder, dessa briga por posições, por poder. E vendo eles, porque uma boa parte aí também desses líderes judeus, desses fariseus, dos mestres das leis, eles já tinham percebido, eles já sabiam, apesar de muitos não conhecerem a palavra, não conheciam as escrituras, não conseguiam enxergar as obras, muitos outros já sabiam e colocavam aí interesses, colocavam aí as questões da terra aí como prioridade. Então não se entendia, como não se conhecia também, como não se tinha olhos para enxergar, e a falta de conhecimento, junto com a ignorância e todas as intenções, as mais diversas, fazia com que realmente não se pudesse enxergar a salvação que esse povo precisava, que esse mundo estava tomado pelo pecado. Então Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimentos de Pedra, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Rapidinho, gente. Aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele. Crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Vamos aqui. No versículo 27, carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Aliás, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e o Senhor e Jesus no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim
e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de rei. Mude a inscrição de rei dos judeus. Ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-las, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. O Senhor, mesmo no momento ali de dor, o Senhor sentiu, o Senhor sofreu. Falo como olhar na carne, na pele. O Senhor estava como humano. Sim, aqui na Terra, muitas vezes nós temos essa ideia, muitas vezes, de deixar o Senhor tão distante, colocando como um ser. O Senhor, Jesus Cristo, Ele é o Pai como Filho, mas Ele viveu essa experiência como humano, como homem. E sim, Ele sofreu. E sim, a gente vê aqui as humilhações, o desprezo, injustiça, todo tipo de maldade aos olhos humanos. Então sim, o Senhor sofreu, mesmo diante de tanto sofrimento. Ele pensou com todo o amor de filho. Ele pensou em cuidar até o último momento de sua mãe, assim como ele cuidou de muitos e de todos, com um amor incondicional a todos. O Senhor, esse discípulo, quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, João: mulher, este é seu filho, esta é sua mãe. Então Jesus, ele é assim, ele chega, sempre que o Senhor, para todos, sempre que Ele está, Ele é a luz, Ele é o consolo, Ele é a paz, Ele é a plenitude. O Senhor, Ele resolve tudo. Isso acontece desde sempre, nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele é puro amor. Sempre foi. A vida, a verdade, a justiça. Então vamos continuar aqui no versículo 28. Jesus sabia
que sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Os 2 que estavam ali ao lado de Jesus. No caso, homens que eram julgados. Vamos falar aqui, julgados através da justiça, eram bandidos, ladrões, enfim, malfeitores, e Jesus estava ali, no meio. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. E, portanto, não quebraram suas pernas. Então, eles viram ali que já tinha sido consumado. E, então, eles não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança. E no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam para aquele a quem transpassaram. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Então a gente vê que Jesus ele tinha discípulos espalhados. Muitos ali que seguiam a lei, muitos fariseus, muitos mestres judeus, líderes judeus também criam em Jesus. E muitas vezes ali não declarava, ficava ali. Bom dia, seja bem-vinda. Então não se declarava por conta do medo, por diversas questões e interesses, mas a gente vê o quanto eles tinham medo. Nicodemos foi um deles que também
teve a conversa com o Senhor, declarou toda a sua fé. Era um homem de fé. Conseguiu entender, sentir a virtude, a grandiosidade. Teve o encontro mais desejado da vida dele e não conseguiu, por interesse da terra, interesses terrenos, não se declarou. Vivia a sua fé, mas não se declarava. Então, estava com José de Arimateia, o homem que pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Ele era um discípulo secreto. Jesus tinha discípulos em todas as áreas, em todos os níveis também. O Senhor, ele não fazia divisão, ele não tinha nenhum tipo de preconceito, de maneira alguma. Amor incondicional. O Senhor já veio para isso, para nos passar sobre esse amor, sobre esse olhar, sobre não deixar que o mundo, que a desigualdade, que todas as questões da terra façam com que nós vivamos numa cegueira. Então, para isso existe a palavra, existe esse momento que você pode trazer, que você pode viver essa experiência que nós estamos tendo aqui, que você pode ter aí na sua casa, no seu lar, lendo a palavra do Senhor, conhecendo mais dele, para entender por que tanto amor, tanta entrega, tanta renúncia, esse amor incondicional que nos deixou a salvação, aconteceu a salvação. Então José de Arimateia estava com Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de perfume, óleo perfumado, feito com mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolver o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, que nunca havia sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. A gente vê que não há coincidência. Tudo estava pronto. Era chegado esse momento, esse tempo, tudo estava pronto. Nicodemos, ele foi fazer a preparação do corpo, seguindo os costumes judaicos. Jesus, ele estava em todo lugar, com todas as pessoas, não fazia acepção de vidas, de pessoa, nunca fez. Nós vimos obras do Senhor, milagres do Senhor, curando leprosos, curando paralíticos, cegos, ressuscitando vidas, trazendo saúde, devolvendo dignidade o tempo todo. Estava tudo já planejado, orquestrado, porque tinha que se cumprir por nós, por esse amor que tanto nós falamos. E amém que cheguemos um dia, eu e você, a experimentar, a provar, viver esse amor que só é capaz, só é possível através de conhecê-lo profundamente, de senti-lo. E é isso. Amanhã, então, eu volto para lermos aí o capítulo 20.
Estou muito feliz de estar aqui dividindo com você, de estar aprendendo junto com você sobre o conhecimento mais valioso que nos trará paz no coração em primeiro lugar, salvação, que nos trará, nos abrirá portas para outros conhecimentos. Sim, está aqui o mais precioso, o que nos traz a paz, o que nos ensina a pegar novos caminhos, novas rotas. Sim, desde Provérbios, a conhecer a palavra do Senhor. Ele se alegra a cada vida, a cada ovelha que Ele resgata, que consegue tirar os olhos aí, a cada vida que consegue sair dessa distração, dessa manipulação que nós vivemos. Sim, nós vivemos tantas coisas, tudo muito rápido, tantas emoções, sentimentos que nos tiram o foco. Sim, os convites diários, as tentações, as preocupações, tirando a nossa oportunidade, nos fazendo perder vida, porque hoje é o dia que nós temos para entrarmos aí, aceitarmos o caminho, o real, aquele que edifica a nossa vida. E ele é estreito. E através dessa decisão haverá renúncia. Renúncia, sim. Desapegos. Haverá uma série de decisões. Aquelas, as verdadeiras. Andando com o Senhor. Amém? Então eu fico por aqui. Amanhã nós voltaremos para lermos aí o capítulo 20. E você, que hoje seja o seu, e já é, que você aproveite e foque no seu grande dia que é hoje, e fique com Deus.